Nós estamos no nosso 5º estudo sobre Cristologia e nós vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Hebreus, na Epístola Universal aos Hebreus, Carta aos Hebreus, não é? É interessante que a Carta aos Hebreus ela não é escrita para um lugar. Diferente, por exemplo, que a carta que é escrita a Timóteo é escrita a uma pessoa, a carta à igreja de Éfeso é escrita para as pessoas que estavam lá em Éfeso, não é? Aos Efésios. A carta aos Coríntios é aqueles que estavam lá na cidade de Corintos. A carta aos Hebreus ela é escrita a todos aqueles que se identificam com a nação hebreia, não é? Aqueles que eram não somente judeus, mas também descendentes de Abraão. Hebreus tem o conceito, a ideia central de transformar aquilo que era uma figura no Antigo Testamento em alguma coisa que as pessoas podiam entender. Então a carta aos Hebreus ela descortina o Antigo Testamento. E ela é muito interessante por isso, porque ela não só desvenda a deidade de Jesus, como mostra Jesus nas diferentes dispensações. E aqui no finalzinho da carta, que é o capítulo 13 também aos Hebreus, eu acho que Hebreus, se não me engano, vai até o capítulo 16, mas já próximo ao final da carta, ele faz esse statement, o escritor da carta faz essa declaração poderosa para nós. Ele diz assim no versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou, não houve uma metamorfose na pessoa de Jesus com o passar do tempo. Eu gosto de lembrar você, eu já disse isso algumas vezes, que a maioria de nós nos debruçamos no fato das pessoas poderem mudar, não é verdade? A pessoa comete um crime, você manda ela para a cadeia, você fica esperando que ela saia da cadeia uma pessoa diferente, não é? Que ela tenha aprendido a sua lição. Nós esperamos que a criança, quando é pequena, conforme o tempo vai passando, ela vai mudando as suas atitudes e ela alcance maturidade, não é mesmo? Não é? Depois, então, da maturidade, a gente espera que ela alcance experiência. E depois da experiência, a gente fica olhando para o dia onde ela será uma pessoa com sabedoria. Nós temos esses processos na vida onde nós aguardamos as mudanças. Aliás, um filósofo grego ele disse que tempo é a maneira que nós medimos mudança. Não é? Tempo para nós é aquilo que a gente conta no relógio, o tempo vai passando, 10 segundos, 20 segundos, 40 anos, não é? 50 anos, 1 século, 2 séculos. A maneira como a gente vai vendo o tempo passando. Mas no propósito filosófico, eles entendem que tempo é a maneira que nós compreendemos a mudança. Não é? Nós precisamos de olhar para o tempo para entender a mudança. Mas o escritor aos Hebreus traz essa expressão de revelação para nós, dizendo: Jesus Cristo não muda. Jesus não muda. Não é? Sabe, a maioria das vezes que a gente usa essa frase para alguém, a maioria das vezes a gente usa de maneira pejorativa, né? Vou chamar o fulano, não muda, né? Rapaz, o tempo passa e o cara não muda, não é? A gente usa às vezes com cansaço, não é verdade? Oxe, eu estou aqui há tanto tempo e essa pessoa não muda. Essa situação não muda. Mas para Jesus a gente pode usar diferente, né? Jesus não muda. Para nós é uma esperança falar que Jesus não muda, não é? É uma alegria para o nosso coração dizer: Jesus não muda, ele não fica diferente, ele não passa o tempo e ele se transforma em uma pessoa, por exemplo, cansada, frustrada. É interessante que o pastor Joel Silva, que escreve esse estudo, ele traz essa expressão de manifestação da pessoa de Jesus, quando Mateus está explicando, né, aquele último momento, aquele último encontro, e ele fala assim: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E esse poder que foi dado não foi uma mudança que houve, mas na verdade um retorno, alguma coisa que Jesus sempre foi. Não é? Quando a expressão de João: volta a dar-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Nesse momento do capítulo 28, versículo 19 do Evangelho de Mateus, Jesus ali manifesta que o plano da salvação, da redenção no meio do tempo havia sido cumprido
E Jesus agora havia retornado ao que ele sempre foi. É interessante como é que uma pessoa que sempre foi retorna se ele sempre foi, não é? Esse é um mistério da manifestação do Filho em carne. Mas é interessante que o pastor Joelzinho, quando explica isso, ele traz para nós alguma coisa que é muito especial para ele, muito querido para nós também, porque isso aconteceu com o nosso companheiro. No final do ano passado, agora, poucos dias atrás, o pastor Joelzinho sofreu uma queda. Eu lembro que nós oramos por ele aqui, não é? Ele estava trabalhando, ele conta isso no nosso estudo. Ele estava trabalhando no telhado de uma casa, estava limpando os gutters de uma casa, as calhas de uma casa, e ele teve um mal súbito. Quando ele teve um mal súbito, ele despencou da escada. E eu não sei se você já caiu mole. Já caiu mole? É diferente quando você cai se segurando, né? Você vai caindo, tal, vai segurando as coisas e vai protegendo o rosto. Não, o pastor Joelzinho caiu mole, caiu sem nenhum tipo de segurança em nada. Ele não estava segurando em nada. E quando ele caiu de cara no chão. Bom, não preciso de falar para você que ele quebrou essa parte da frente do rosto todinha, quebrou a orla dos olhos todinho, os olhos dele afundaram para dentro, começou a sangrar muito, os olhos dele se incharam muito, e os médicos disseram que o traumatismo craniano que ele havia sofrido era para a morte. E eles estavam ali apenas fazendo uma sonda e tal, esperando o pior que acontecesse, porque a queda realmente era muito feia. Bom, nós oramos, eu e você oramos pelo pastor Joelzinho, o Ministério do Belém, em toda a sua extensão, orou pelo pastor Joelzinho. E no segundo dia da sua internação, ele conta que ele conseguiu abrir os olhos e viu a irmã Elizabeth do lado. E a irmã Elizabeth olhou para ele e disse: meu amor, você está bem e tal? Ele: eu não estou bem, eu estou me sentindo com muita dor. E quando ele olhou para o outro lado, ele viu um homem de branco do lado dele. E aquele homem se apresentou e falou assim: Joelzinho, meu filho. E ele sabia que aquele homem era Jesus. E ele falou que naquela visão espiritual, Jesus tomou pela mão e levou até uma outra sala. E começou a observar o Joelzinho, o pastor Joel. Começou a olhar o pastor Joelzinho e falou assim: uau, Joel, que pancada, hein, meu amigo? E sabe como o médico que observa, assim, olhando e tal? E começou a falar assim: Joelzinho, Joel, meu filho, o diabo tentou te matar, mas eu cheguei aqui para te curar. Glória a Deus. E ele disse que Jesus o tocou na cabeça. E ele viu Jesus tirando o tampão de cima da cabeça dele e colocando as mãos dentro da cabeça dele. E ele falou que quando ele colocava as mãos, ele sentia as mãos de Jesus, ele sentia um calor dentro do cérebro dele. E ele via faíscas saindo de cima da cabeça e caindo no chão. E ele via as mãos de Jesus tirando coisa preta de dentro do cérebro dele, que era justamente o maior problema que ele estava sofrendo, que era um problema de coagulação. E ele viu aqueles coágulos sendo tirados da cabeça dele, foi tirado da cabeça dele. E Jesus foi trabalhando e começou a falar para o pastor Joel a expectativa que Jesus tinha para ele naquela cidade. E disse que ele não ia morrer porque ainda tinha uma obra para terminar naquele lugar. E após terminar isso, ele viu Jesus colocando de novo o tapume na cabeça dele e falou assim: agora descansa, Joelzinho, porque o trabalho já está feito e você está curado no meu nome. Glória a Deus. Ele viu novamente o Senhor Jesus conduzindo ele para a cama, ele se deitou na cama e 2 dias depois ele acordou com os olhos completamente desinchados. E 4 dias depois desses 2 dias que ele passou dormindo, ele estava de volta em casa. Para a glória do nome de Jesus. Isso nos faz entender, irmãos, mais uma vez, que Jesus é o mesmo. Aquele mesmo Jesus que cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos olhos daquele cego e falou: vai lá limpar, e ele viu, é o mesmo Jesus que tocou a mente do pastor Joelzinho. É o mesmo Jesus. Glória a Deus. Não é a maneira de ver Jesus que é a mesma, é o mesmo Jesus, a mesma pessoa. Glória a Deus. É por isso que o estudo 806, que nós estamos falando hoje, fizemos essa rápida introdução, ele é um convite a nós glorificarmos a Cristo no meio da humanidade. Como é que a gente faz para viver uma vida de glorificação do nome de Jesus, não é? Muitas pessoas acham que viver uma vida glorificando o nome de Jesus
é aquele pessoal que fica na rua, não é? Nas ruas das grandes cidades, com aquelas placas professando. Ou então, para ele glorificar Jesus, ele tem que abraçar o ministério pastoral, não é? Quantas vezes a visão de ministério que nós temos, elas imprimem em nós alguma coisa que é contrário àquilo que Deus quer. Por muitas vezes até o Satanás tenta fazer isso com a gente, não é? Tenta modificar aquilo que é a visão de ministério que nós temos para justamente tirar de nós a chamada que Deus tem na nossa vida. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava do lado de fora num culto de missão e o pastor Hermes, ou Hélio, não, Hélio não era, mas era um nome assim, Erval, pastor Erval. Pastor Erval chegou próximo a mim, nós tínhamos naquela época uma caixinha de missões, como a gente fez aqui durante um bom tempo, lembra? Aquela caixinha das crianças de missão? E nós tínhamos uma caixinha de missão que era um coraçãozinho assim de papelão e os irmãos, a maioria dos irmãos enchia aquela caixinha de moeda. Era uma benção muito grande, irmãos, era um negócio bem legal. E eu lembro que naquela caixinha de missão daquele mês, a gente entregou e os adolescentes estavam conversando do lado de fora da rua e o irmão Erval chegou com a mão lotada de caixinha de missão. E ele falou assim, Will, eu preciso falar com você, filho. Eu falei, sim, senhor, pastor. Meu filho, Deus mostrou o ministério que você tem. Só que ele mostrou para mim que era um ministério muito diferente, que não era parecido com aquilo que é normal. E Deus vai te fazer chegar a esse ministério. E é um lugar longe daqui. E eu tinha 12 anos de idade quando Deus falou isso comigo. Não é? E se eu fosse contar para você aquilo que se passou até dos 12 anos de idade, até o dia que eu estou hoje, você falaria assim, puxa, que diferente daquilo que a gente imaginava que seria. Talvez ministério para mim naquela época era ser um presbítero na congregação de Tupã. Era de repente no máximo ali dirigir um trabalho ali em volta e tal. E nem isso passava pela minha cabeça porque eu nunca me vi pastor. Eu nunca entendi a minha vida como pastor até eu chegar na Flórida e começar a liderar os jovens da igreja. Eu nunca me vi pastor. Eu só consegui enxergar um ministério na minha vida quando o pastor Joel me entregou o ministério dos jovens para liderar. Foi aí que eu entendi que realmente eu poderia ter uma chamada. E eu vou dizer para você, não é? Você não se escandalize comigo, mas até a minha primeira consagração a presbítero, eu ainda não acreditava muito nisso, não. Eu tinha uma certa dificuldade em me ver pastoreando e me ver trabalhando nesse sentido. Apesar de entender e querer e abraçar o ministério que Deus tinha me dado, isso eu realmente fiz, mas eu ainda tinha dúvida se eu estava empolgado com o ministério ou se eu realmente tinha uma chamada. Porque às vezes acontece o contrário, não é? Tem gente, por exemplo, que evita o ministério a vida toda, não quer ser obreiro, não quer ser ministro. Eu conheci já muita gente assim. Pastor Reginaldo, que dirigiu a nossa igreja na Austrália, ele perdeu o açougue que ele era dono para poder servir a Deus. Não é? Deus tomou tudo dele, literalmente, para ele poder servir na obra de Deus. Mas tem outros, por exemplo, que querem tanto o ministério, correm tanto atrás do ministério, mas não tem chamada. As duas coisas são verdade, não é? Alguns têm chamada e não querem, outros não têm chamada e querem. E tem os que têm chamada e querem, e tem os que não têm chamada e não querem também. É complexo, mas o fato é que o cerne do nosso estudo de hoje não se trata simplesmente a você assumir posições eclesiásticas, muito pelo contrário. O convite do Senhor Jesus Cristo pelo seu Espírito nessa noite é para que nós testemunhemos de Jesus através da nossa vida. O chamado para testemunhar, ele é público. Jesus ele disse assim, olha, vocês serão a luz do mundo. Ó, se você tiver uma credencial do Ministério do Belém, você tiver em dia com as suas anuidades da convenção, você vai poder ser a luz do mundo. Não é isso que Jesus disse. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Ele outorgou isso como autoridade para nós. Ele falou assim, enquanto crentes em mim, vocês são a luz do mundo. Não é? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aqui é uma coisa extraordinária. Sabe, às vezes a gente fica olhando para a chamada de Deus na nossa vida e às vezes a gente fala assim, eu queria tanto estar escondido, não é? Eu queria tanto que me esquecessem aqui. Já pediu isso para Deus? Senhor, que eles me esqueçam aqui, não é? Que eles não se lembrem que eu estou aqui, me deixa quietinho aqui. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes.
É impossível. Uma cidade edificada na montanha, quando chega à noite, ela brilha. Uma cidade edificada na montanha, quando chega a tempestade, a água sobe, é para ela que as pessoas correm. Não dá para esconder. Vocês são a luz do mundo, não é? Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Se Deus colocou a luz dele na sua vida, não adianta, você vai brilhar. Você vai brilhar. Não é? É interessante que nos dias de hoje a gente vê muito a maneira como as pessoas, por exemplo, se dedicam aos cultos de ensino da palavra de Deus. Ou até mesmo aos cultos de domingo, não é? Como as pessoas elas não querem a responsabilidade de brilhar. E às vezes elas apagam a própria luz para que elas não brilhem. Não é? Eu lembro que quando eu estava no Brasil, né, em 1900 não é? A gente por diversas vezes viu essa maneira de que as pessoas fugirem, não é? Da obra de Deus, apagando a própria luz. Eu lembro que eu falava, quando as pessoas me perguntavam se eu ia para a igreja, eu falava assim, eu vou para a igreja, mas eu não sou que nem o pessoal lá não. Como assim você não é igual ao pessoal? Não, eu não sou não, o pessoal lá é muito fanático. O pessoal lá é muito exagerado. Não é? Eu não sou assim. Por quê? Porque às vezes nós temos essa tendência de querer apagar a própria luz que Deus colocou na gente. Cristo não nos chamou para uma fé escondida, mas para uma luz visível. A vida do discípulo deve refletir a presença do Senhor de maneira clara e fiel. E aqui, mais uma vez, eu quero repetir para você que você entenda isso de uma vez por todas. Eu não estou falando de ministério eclesiástico. Eu não estou falando da carreira de pastor, da carreira de missionária, não estou falando da carreira de líder. Eu estou falando da carreira de crente. Jesus te chamou para ter uma fé pública. Não é? Certa vez de falar nessa frase eu achei muito interessante. Se ser cristão fosse um crime, na sua vida haveria evidência suficiente para que você fosse preso? Se ser cristão fosse um crime, na sua vida haveria evidências suficientes para que você fosse preso? Não é? Essa é uma excelente pergunta para o nosso coração, não é? Porque por diversas vezes nós estamos acostumados a viver uma fé ecumênica, não confrontadora, nem com nós, nem com o mundo. Nem com a nossa própria conduta, muito menos com o mundo, não é? Mas o contexto é importante. Diante de pessoas que conheciam essa história, Jesus afirma que ele é luz. Isso é impactante, pois significa que sem ele continuamos na escuridão, mesmo cercados de religiosidade. Mesmo que a gente seja, irmão, sabe, aquela pessoa que está na igreja todo dia, participa de tudo, se a nossa fé não é firmada na pessoa de Jesus, mas firmada num compromisso cronológico, de nada vale. Não é? Eu quero, claro, que você sempre esteja no culto de domingo, venha para a igreja, sirva a Deus, participe de um departamento, não perca as famílias cristãs, faça tudo isso. Mas antes de tudo isso, seja crente. Mas antes de tudo isso, sirva a Deus de coração, não é? Uma vida transformada que exalta Cristo, glorificando a Cristo diante dos homens através de uma vida transformada. Filipenses capítulo 2, versículo 16 ao 18 diz assim: retendo a palavra da vida para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação, por sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. A maior evidência de que Cristo é glorificado em nós é uma vida transformada, quando o caráter de Cristo se manifesta no crente. E mais uma vez, o caráter de Cristo não é a personalidade de Cristo. Jesus é uma pessoa, ele tem
todos os atributos de uma pessoa. Ele é uma pessoa única, graças a Deus por isso. Mas ele quer formar o caráter dele em nós. A base pela qual ele vive. E ele é. Ele quer que isso seja formado em nós. E isso nele é nato. É imanente dele, apesar de que ele aprendeu a obedecer. Mas em nós, não. Em nós é desenvolvido. Nós desenvolvemos um caráter. Nós precisamos de desenvolver e transformar o nosso caráter. Paulo, o apóstolo, a primeira coisa que ele fala da transformação individual. Para prestar atenção nisso aqui. Se você esquecer de tudo que eu vou falar hoje, se lembre disso aqui. Da transformação individual. A primeira coisa que ele fala é o seguinte já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. O que ele está dizendo? Nada do que eu faço mais, ou nada do que eu fiz na minha vida, justificaria a minha salvação. E porque eu fui salvo por essa pessoa chamada Jesus, eu não tenho mais condição de viver por conta das minhas obras e dos meus feitos. Eu preciso de viver pela vida dessa pessoa. Eu sou eternamente devedor dessa graça que me foi dada a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Ele disse, minhas vontades e quem eu sou agora está circunscrita à vontade dessa pessoa que me salvou. E ele fala que isso é uma transformação individual. Por quê? Porque ninguém consegue servir a Deus por vontade própria. Você não vai se tornar uma pessoa de mais oração por vontade própria. Pelo contrário, por vontade própria você vai se esfriar. Por vontade própria você vai se afastar. Só é possível viver uma vida com Deus pela vontade do Espírito Santo, transformando a nossa vontade. E isso não vem sem conflitos. Esse é o nosso estudo de hoje. Preparado há 2 semanas atrás, concordado há mais de 4 meses atrás no nosso currículo doutrinário. Não é? Ele não vem sem um encontro, talvez, com situações prementes da nossa vida no momento que nós estamos vivendo. No momento que nós estamos passando. Mas elas vêm de encontro para nos trazer a referência de que, para quem que a gente está vivendo? Eu conheço pessoas na América que estão vivendo pelos sonhos. Estão vivendo pelos acontecimentos que vai ter na sua vida. Por aquilo que ele está observando para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, para os próximos 15 anos. E ele não planeja, e ela não planeja com Jesus, ela planeja e ele planeja por si mesmo. Eu quero alcançar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, eu quero estar em tal lugar. Sabe, às vezes eu ouço muitas pessoas me dizendo assim, pastor, quando eu vim para os Estados Unidos, eu não pedi para Deus para vir para cá, eu vim por conta. Pois é, vai continuar cometendo esse erro então? Se você errou de não ter feito decisões sem falar com Jesus, então quer dizer que então você pode fazer, continuar no erro. Ou você vai mudar de jeito de fazer as coisas? Ou você vai começar a ouvir Jesus? E se Jesus te mandasse voltar e desconstruir um plano seu hoje? Como é que você enfrentaria isso? Agostinho fez uma oração que para mim ela é... Se você não treme com essa oração, você está sendo leviano, desculpe. Não é porque eu não consigo ser hipócrita contra essa oração. Eu acho ela muito difícil de fazer, de coração. Senhor, onde os teus planos não forem os meus, destrua-os. Onde os meus planos não forem os teus, destrua os meus planos.
Ele não está pedindo para assim, vamos conversar? Vamos ver se a gente consegue colocar um meio termo. Não, ele está falando assim, Senhor, destrói o que eu sonhei. Duro, não é? Aquele, pois, que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É claro, irmãos, que seguir a Jesus, não é? Eu dou graças a Deus por isso. Não significa, irmãos, na maioria das vezes, não é? Abandonar nada. Mas significa, na absoluta maneira das vezes, ressignificar tudo. Na maioria das vezes não significa abandonar nada, na maioria das vezes. Porque às vezes tem pecado e você precisa de abandonar. Mas não significa abandonar seus filhos, abandonar o seu cônjuge. Mas significa ressignificar o relacionamento com os seus filhos, ressignificar o relacionamento com o seu cônjuge. Não significa abandonar ou participar de uma igreja, não significa. Mas significa ressignificar o relacionamento que você tem com a casa de Deus. Para que nós possamos viver uma vida transformada. Pedro, já no entanto, ele fala que a transformação ela não é só individual, mas ela é coletiva. Irmão, quanto nós já mudamos andando uns com os outros aqui? Eu posso dizer para você que a cada conversa que eu tenho com os irmãos, no particular, né? Às vezes pelo telefone, às vezes a gente vai fazer uma visita em casa, não é? Essa semana eu conversei com vários irmãos, foi uma bênção, graças a Deus. E a gente vai mudando. A gente vai tendo uma mudança coletiva. Nós vamos aprendendo a respeitar mais uns aos outros. Nós vamos entendendo a ouvir com mais qualidade. A observar detalhes dos nossos relacionamentos que a gente não tinha observado antes. Nós vamos aprendendo, não é? A nos respeitar mais, a nos amar mais. Tudo isso conforme o tempo vai passando. Porque a transformação também ela é coletiva. Pedro, ele diz na sua Epístola Universal, capítulo número 2, versículo número 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da vossa visitação pelas boas obras em que vos observem. O apóstolo é um exemplo de vida transformada pela glória de Deus. Nos evangelhos vemos momentos em que Jesus chama Pedro, não é, para deixar a rede seguir. Pedro transformou-se em um líder entre os apóstolos. Irmão, a conduta de Pedro, o caráter de Pedro não veio pronto. Se você olha o Pedro das cartas, das epístolas universais, e vê o Pedro dos evangelhos, você pensa que é outra pessoa. Mas é a mesma pessoa, transformada pela unção do Espírito de Deus. Ele é o primeiro a declarar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Após a ressurreição de Cristo, a liderança de Pedro acentuou-se, não é? Além de presidir a Assembleia Apostólica que elegeu Matias para substituir Judas Iscariotes, Pedro foi que fez o primeiro sermão no dia de Pentecostes. Pedro iniciou um trabalho missionário, viajando por diversos povoados e dedicando a conversão dos gentios. A sua vida para nós, os salvos em Cristo Jesus, é um modelo para ser seguido. Assim, estaremos glorificando a Cristo diante dos homens. Pedro não só mudou de conduta, mas também trouxe outros a mudarem de conduta. Lembra que a palavra que Jesus disse para Pedro? Pedro, você quando se converter, confirma os teus irmãos. A nossa mudança de atitude é um exemplo para as pessoas. Esses dias atrás nós estávamos comentando entre os pastores, não é? E fazendo uma análise de algumas lideranças no meio da nossa igreja. E esse pastor amigo de uma das nossas congregações observou um dos nossos irmãos e falou assim: quando a gente olha para esse irmão, pastor Will, nós somos edificados porque esse irmão, ele exala, só na maneira dele estar no culto, uma graça de Deus. Ele exala só na maneira de ele estar participando dali. Um comprometimento real, de coração com o Senhor. E às vezes, irmãos, a gente fala com os irmãos, não é? E até com esse irmão específico, que às vezes a pessoa se acha tão longe do padrão. Isso até é bom.
Porque o padrão realmente é alto. Por o sincero, irmãos, a perfeição é Cristo. Para o sincero, o compromisso dele é com o Senhor. Pedro, quando foi indagado por Jesus, se achava pronto. Senhor, e eu? Não é? E eu? O que vai acontecer comigo? Pedro, agora você se cinge, vai para o lugar que você quer, meu amigo. Mas vai chegar um dia que vão te cingir e levar para um lugar que você não quer. Hoje você toma suas próprias decisões, Pedro. Hoje você olha e fala assim, até aqui, daqui para lá não vai, eu não quero mais. Mas vai chegar o dia, Pedro, que você não vai conseguir mais tomar decisão. Você vai ter que dizer assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, irmãos, quando a gente vê a necessidade de um lugar como nós vivemos, uma cidade dessa, a gente fica pensando, né? Quanto custa uma alma para Deus? Eu glorifico a Deus porque eu falo isso sempre para os irmãos, eu fico amazed, incrível, como Deus insiste com essa cidade. Sabe? E Deus insiste com essa cidade não é só por causa do ministério do Belém, da nossa igreja, mas das muitas igrejas sérias que existem nessa cidade. E eu nos considero pessoas sérias, não é? Não por causa de mim que estou aqui no púlpito, mas por causa do nosso pastor que nos enviou para cá, que é uma pessoa séria. Não é por causa dos irmãos que estão aqui congregando conosco, que são pessoas sérias. E eu fico pensando, irmãos, como Jesus investe nessa cidade. Com seriedade. Não é? Para que as pessoas ouçam a palavra da salvação através de você. Através de mim. Não é? Expandindo o reino de Deus. Esse último domingo agora, nós tivemos nosso culto em Glendale. Se eu não me engano, o pastor Rubens depois pode me corrigir, mas 3 pessoas voltaram para Jesus. Não é? Nós tivemos um lindo culto lá, irmãos. Muito abençoado. O Vitinho pregou a palavra do Evangelho. E ali, quando nós ouvimos desse testemunho que pessoas voltaram para Jesus, irmãos, eu fiquei pensando. Como é que estava Glendale? Não é? Em abril do ano passado. Eu fiquei pensando na luta que nós passamos nessa congregação no último ano. As dificuldades que nós sofremos no último ano. Eu não preciso dizer para você dos últimos 6 anos, porque foram grandes também, mas é só no último ano. Aquilo que passou pela minha cabeça de fazer, falei, Senhor, eu vou ligar para o pastor, vou falar para o pastor e tal. Mas o Senhor também está nos transformando coletivamente para dar testemunho da glória do Senhor Jesus. Jesus Cristo é a fonte da verdadeira transformação para glorificá-lo diante dos homens. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Olha o mandamento de Jesus no versículo 12 ao 16 do capítulo 15 de João. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu acho isso tão bonito. Porque quando Jesus fala sobre essa transformação que ele causa em nós, ele fala que o método de manifestação dessa mudança, dessa transformação, é amar. E ninguém consegue amar direito sem Jesus. Você consegue até emular o amor, mas amar de verdade é só se Jesus entrar no seu coração. Você consegue até aparecer que ama, mas amor de verdade é só através do amor de Jesus. E ele fala assim, eu quero que vocês vos amem uns aos outros. E para mim até aqui estava fácil, Mairani. Porque se é para mim amar uns aos outros, eu posso amar da maneira que eu amo. Meu jeito de amar é um, seu jeito de amar é outro. Mas ele não deixa assim. Ele fala assim, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então o modelo de amor não é nosso, é dele. Se o modelo de amor fosse assim, olha, eu quero que vocês se amem. Poxa, então o modelo de amor aí é o que a sociedade entender, não é? Porque o modelo de casamento, por exemplo, hoje em dia, mudou daquilo que era no passado, segundo a sociedade, não é verdade? Eu quero que vocês trabalhem. Modelo do que é trabalho hoje é muito diferente do que era no passado. O que era trabalhar no passado? Era carpinar um lote, não é? Era plantar mandioca. O que é trabalhar no presente hoje? Para mim, trabalhar hoje, o trabalho que eu fiz hoje foi sentar na frente de um computador e mandar os agentes de IA
programar um software da igreja e ir lá checar se ele fez certo. Hoje foi meu trabalho. Esse que eu trabalhei hoje. Trabalhar é diferente. Então o modelo de trabalho não está aí aberto, não é verdade? O que é trabalho? Está aberto. Para a gente trabalhar hoje foi sentar na frente de um volante e dirigir o carro. Para a gente trabalhar hoje foi limpar uma casa. Para a gente trabalhar hoje foi preencher formulário. Não é? É vasto o que é trabalho. Agora, Jesus falou assim, eu quero que vocês se amem e o padrão de amor não é de vocês, é meu. Não é vocês que definem o que é amor, sou eu. Eu estou definindo o que é amor. E não só definiu o que é amor, mas ainda deixou ainda mais pesado para nós. Ninguém tem amor maior do que esse. Colocou a barra. Falou assim, eu quero que vocês se amam como eu vos amei. Então tá bom. Mas o jeito que o senhor amou, tem níveis, né? Pois é. Então vou dar um nível máximo para vocês. Esse aqui é o nível máximo. Entregar a vida por amor dos seus amigos. O modelo e o modo. O modelo e a maneira de amar. Para que nós fôssemos transformados através desse amor que nos constrange. Não é? Às vezes, irmãos, nós ficamos constrangidos uns com os outros, na verdade, da maneira que a pessoa nos ama, da maneira que a pessoa cuida de nós. Quantas vezes eu já ouvi dos irmãos, né? E isso me dá raiva, viu? Eu fico com raiva quando você fala isso para mim. Ô, pastor, não quis incomodar, o senhor tem tanta coisa para fazer. Você não vai me deixar amar você? Você vai me deixar manifestar amor por você? Aí você fala assim para mim, eu estava manifestando amor pelo senhor. Então tá bom. Então se você me ama, deixa eu amar você. Sabia que às vezes a gente faz isso com Jesus? A gente diz que ama Jesus, mas não deixa Jesus amar nós. Ou então fala assim para Jesus, Jesus ama menos, que o senhor, amor do senhor mexe em tudo em mim. Mexe com tudo em mim, não é? Aí a gente fala isso até a hora que ele faz pra gente passar por um estreito, pra gente melhorar, né? Aí a gente fala assim, Jesus ama menos. Enquanto a gente está desfrutando da graça do amor, mergulhado na comunhão, a gente quer que Jesus ama mais. Mas a hora que a gente está na prova, Jesus não deixou de amar a gente mais menos. Mas aí a gente fala, né? Jesus ama menos. Tá me amando muito. Porque a prova tá difícil, porque a prova tá amarga, porque a pílula tá difícil de descer. O remédio está difícil de descer. Deixa eu falar uma coisa para você. Teve algum momento na história da vida de Jesus que o Pai não amou Jesus? Teve algum momento onde o Pai não amou Jesus? O Pai não amou o Filho? Algum momento da história onde o Pai aborreceu o Filho? Não. Mas da mesma forma, lá em Isaías 53, diz assim, agradou moê-lo. Em um dado momento, o abandonou, mesmo o amando. O nosso amor por Deus se limita às nossas condições. Mas o amor de Deus por nós é independente das condições que nós estamos e inclusive das condições que Ele está nos fazendo passar. Jesus nos ama. Amém. Em todo o tempo, né? É por isso que o poeta cantou e eu concordo com ele. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus e o amor de Deus também. O maior modelo de transformação que a Bíblia Sagrada nos apresenta no Novo Testamento são os apóstolos. Eles passaram pela conversão e deixaram de ser neófitos. Sabe o que é ser neófito? É ser imaturo. Não é? É ser imaturo. As crianças, quando são pequenas, irmãos, elas choram porque elas não ganham um brinquedo. Ou porque elas são obrigadas a fazer alguma coisa. Eu vi um vídeo ontem, achei tão interessante. Um menininho de 2 anos de idade, 3 anos de idade, sentado na frente de um piano. Chinesinho. E ele estava assim...
chorando, com as mãos em cima. E aí eu só ouvi o pai, ou o instrutor, tô. Aí ele engoliu o choro, começou a tocar como um profissional. A hora que ele parou de tocar, ele começou a chorar de novo. Porque a disciplina dói. Na imaturidade dele, ele não se vê estando obrigado e forçado a mudar o parâmetro que ele está fazendo, mas aquela mudança vai fazer ele no futuro um exímio tocador de piano. Não é? Aí ele fala assim, mas foi o pai que decidiu isso por mim. Foi meu pai que decidiu, me obrigou a tocar piano. Esses dias atrás, a gente levando as crianças no jiu-jitsu, foi engraçado, né? Pensa numa dificuldade de levar esse povo. Porque quando o jiu-jitsu começou, viu, Valola? Era aquela empolgação, não é? Mas aí chegou agora a faixa cinza branca. E na faixa cinza, que você vai lutar com outros faixas cinza, agora parou aquele negócio de amacetar todo mundo. Por quê? Porque você estava pegando gente mais experiente para brigar com você. Então agora eles começaram a apanhar. E quando eles começaram a apanhar, aí o jiu-jitsu parou de ser fã. O jiu-jitsu agora não é legal, porque é desgastante. Porque é difícil. É problemático. Você tá ali e ter que fazer as posições e depois do dia de escola e tal, e o pai arrastando para fazer. E aí eu falei para eles assim, o dia que vocês pegarem a faixa preta, vocês podem parar. Até o dia que vocês pegarem a faixa preta, eu vou arrastar vocês. Depois que vocês pegarem a faixa preta, vocês podem arrastar. A experiência me diz, daqueles que são faixa preta hoje, é que quando eles chegarem na marrom, eles não querem mais saber de parar. Até antes disso. Porque aquilo vai se tornar, então, algo que vai fazer parte deles. E quando eles tiverem aquela técnica, quando eles forem bons naquilo que hoje eu estou obrigando eles a fazer, quando chegar lá eles vão me agradecer. Quando eu chegar lá eles vão falar como Davi para mim, foi-me bom ter sido afligido, porque só assim aprendi os teus estatutos. Porque só assim aprendi a caminhar como se deve, não é? Cheios do Espírito Santo, tornaram-se testemunhas de Jesus para glorificar Jesus Cristo perante os homens. Vamos lá, terminando. Fidelidade em meio à oposição, glorificando a Cristo diante dos homens. Fidelidade na aflição mundana. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um à sua parte. E me deixareis sós, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que tenhais em mim paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse foi o momento de maior aflição do Senhor Jesus Cristo. Mas ele permaneceu fiel. Glória a Deus. É? Fidelidade na pregação das boas novas. Em Atos capítulo 4, versículo 18 ao 21, o Sinédrio chamou os discípulos e falou assim, olha, fica quieto, não fale de Jesus, senão vocês vão morrer. E aí eles saíram para fora e fizeram o quê? Então, gente, vamos fazer o seguinte, cada um para casa aí, todo mundo fica quieto, todo mundo tem família, não é verdade? Eles saíram para o lado de fora e começaram, legal. Eles falaram que vão matar a gente se a gente pegar. Eu falei, gente, esse povo é maluco. A Bíblia vai dizer, não é? A Bíblia vai dizer, olha, todos glorificavam a Deus por aquilo que aconteceu. Eles se alegraram por ter sido ameaçado de morte. É claro que eu e você não somos os discípulos da primeira igreja, da igreja primitiva, né? Mas quão longe nós estamos disso? Sabe, a gente podia fazer uma coisa aqui, eu vou combinar uma coisa com você, eu vou pedir para o pastor Joel. Da gente começar a falar de condutas que dizem respeito apenas à nossa
Condução humana. Vamos fazer o seguinte? Vamos falar só o seguinte. Como é que faz 5 passos para mim ser um marido mais romântico e uma esposa mais dedicada? Vamos fazer isso? Vamos falar assim, 10 passos para ser uma pessoa de influência na mídia social. Que tal? Mas se a gente mudar e começar a falar sobre isso, nem de perto, nós vamos falar da real verdade da palavra de Deus e do Evangelho. Hoje, irmãos, o que está afastando as pessoas da palavra de Deus não é o excesso de intelectualidade, mas é a frieza. A frieza por não entender que o convite de Deus para a nossa vida é um convite de caminhada. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, que eu aprendi a duras penas. Se a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, um culto de ensino, por exemplo, como esse, traz tristeza ao seu coração, Paulo, falando na sua carta, diz que a tristeza em Deus, pela palavra de Deus, pelo conhecimento das coisas de Deus, ela é boa. Porque ela faz com que? Com que você se arrependa. A pessoa que ela quer andar com Deus, ela vai se arrepender. Mesmo que ela sinta aquilo incômodo, ela fala assim, quer saber, eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso andar melhor com Jesus. A tristeza em Deus causa arrependimento. E o arrependimento traz salvação. Nós somos salvos de nós mesmos, porque nós nos arrependemos em Deus. Agora, sabe qual que é o melhor? É que de ser salvo, ninguém se arrepende. Glória a Deus. De alcançar a salvação, ninguém fica arrependido. Ninguém vai ficar chateado de entrar no céu. Não tem um texto bíblico que diz, e entraram no céu chutando lá, estou aqui, não tem isso. Ninguém vai entrar no céu cabisbaixo. Ninguém vai entrar no céu desgostoso, chateado. Sabe onde é o lugar da chateação, do desgosto? É o inferno. Lá eles vão entrar assim. Então entenda que no meio da oposição, você tem uma motivação suprema, a glória de Deus. O propósito maior do crente é glorificar a Deus em tudo. E mais uma vez, você não precisa mudar nada do que você tem, nada do que você é. É claro que eu estou falando para você daquilo que não é pecado, da sua personalidade, não é? Daquilo que você entende, por exemplo, de ser você. Quem você é. Mas o convite hoje é para que você ressignifique tudo. Para a glória de Deus. Busque esse ressignificado em Deus hoje. Para glorificar Cristo no meio dos homens, naquilo que você faz, não é? Eu sempre quando falo disso, eu me lembro dos nossos irmãos da equipe de... Esse ressignificado, né? Eu lembro dos irmãos da nossa equipe de tecnologia da nossa igreja. Hoje mesmo eu estava falando com um deles. E eu glorifico a Deus, irmãos, por esses irmãos, porque eles pegaram uma coisa que é tão cara para eles, né, que demorou tanto tempo para desenvolver, e dedicaram isso para a glória de Deus, eu acredito que, no pouco que eu conheço, talvez eles podem dizer melhor do que eu, mas o pouco que eu conheço, desenvolver um sistema de uma igreja que nenhuma outra igreja no mundo tem. Eu acho que não existe uma igreja no mundo que tem um sistema de administração eclesiástica tão completo quanto o Ministério do Belém. E eu já tive condição de, às vezes, checar alguns sistemas que a gente queria comprar para a nossa igreja, queria fazer para a nossa igreja. O sistema que nós temos hoje na nossa igreja é muito melhor que isso. E isso os nossos irmãos fizeram, porque todos eles, não é? A grande maioria deles, ressignificaram uma profissão como um ministério para a glória de Deus. E dedicaram isso para glorificar o nome do Senhor. Dedicaram pensar sobre isso para o avanço do trabalho que a nossa igreja faz no mundo. É disso que eu estou falando. Não é? É disso que eu estou falando. Existem muitos pastores, irmãos, que ele não vai ser um grande pregador do Evangelho. Mas ele vai ser um grande administrador, servindo a Deus como ministro. Tem muitas pessoas, muitas irmãs missionárias, não é? Que ela não vai fazer missão de novo itinerante indo lá para a África. Mas ela vai reunir mulheres e vai abençoar essas mulheres em diferentes esferas da vida. Aconselhando. E quando chegar o ápice do aconselhamento, ela vai falar assim, olha, Jesus me ensinou isso.
É por isso que eu sirvo a Jesus. É por isso que eu me dedico ao Senhor da minha vida, a pessoa do Senhor Jesus. A gente construiu, infelizmente, por conta do modelo religioso que sempre tenta invadir qualquer tipo de movimento, que ser uma pessoa que vive para Deus é estar de coque na igreja o dia inteiro. Amo o coque, irmão. As senhoras ficam muito bonitas quando as senhoras colocam o coque. Parabéns. Mas estar de coque na igreja não tem nada a ver com servir a Deus. Não é? Ou então quando a gente bota um terno e a gravata e vem aqui para frente do púlpito e fala uma mensagem. Não, irmão. Irmão, a menor parte do meu ministério é no púlpito. Eu passo o quê? 2 horas por semana num púlpito? O que eu faço no resto das 100 e tantas horas que tenho a semana? Eu passo 2 horas por semana num púlpito, no máximo. Não é? Por muitas semanas é 1 hora só, porque o culto de ensino no domingo às vezes é outro companheiro que prega. O que eu faço nas demais horas? Eu sou só pastor quando eu estou no púlpito? Eu só sou um obreiro quando eu estou no púlpito? Não, irmão. Da mesma forma, você não é só crente quando você está sentado aqui. Quando você está me acompanhando pela internet. E é justamente desse princípio que a lição nos chama nessa noite. E por fim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Ah, se eu fizer isso para Deus, eu não vou poder aproveitar. Irmão, aproveita fazendo as coisas para Deus. De novo, vou repetir para você pela última vez. Você não precisa mudar nada do que você faz. Mas hoje é um dia de ressignificar tudo o que você faz para a glória de Deus. Glória a Deus. Cuide dos seus filhos para a glória de Deus. Cuide dos seus netos para a glória de Deus. Cuide da sua esposa, do seu esposo para a glória de Deus. Ressignifique a maneira como você serve na igreja. Não é? Faça isso para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que assim possam se salvar. Portanto, glorificar a Cristo diante do mundo também é um tempo para parar e analisar a nossa vida pessoal. Viver para a glória de Cristo é vocação permanente da igreja até o dia em que o veremos face a face. Assim como Ele é, nós o veremos para a glória do nome de Jesus.